Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para falar um pouco sobre o que? Sobre as implicações que o coronavírus e como que ele pode mudar, e já está mudando, né, o seu negócio, mas o que a gente vai estar focando aqui hoje é em como você e a sua empresa podem sair mais fortes dessa situação, desta crise que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo. Vou começar a apresentação aqui, o que tem que fazer a transição. Show. O que o coronavírus muda no seu negócio e como você e a sua empresa podem sair mais fortes dessa situação. O que esse vírus mostrou pra gente? Ele mostrou a fragilidade da grande maioria das empresas. Ou seja, as empresas talvez não tinham fluxo de caixa, não tinham lista de cliente muito bem elaborada, uma lista de possível cliente que a gente vai estar mais falando lá para frente, que é um dos ativos do seu negócio. Ele mostrou também que um mercado, entre aspas, estável, porque não existe estabilidade, pode ser um grande perigo e pode ruir muito rapidamente. Ou seja, eu vi empresas aí com os donos totalmente desesperados, porque eles sabiam que se eles não vendessem, eles iriam ter um grande prejuízo. Por quê? Porque não estavam preparados para uma situação atípica. Ele também mostrou pra gente a importância de você ter uma base muito sólida. O que eu quero dizer com isso? O que esse vírus mostrou pra gente? Que os negócios que têm uma base muito sólida, muito provavelmente vão passar por essa crise e vão sair mais fortes, vão aprender alguma coisa. E eu também vi muitos comerciantes, muitos donos de negócios locais desesperados, não sabendo o que tinham que fazer, não sabendo o que fazer nessa situação. E isso mostrou para a gente também aquelas empresas que estavam de pé por uma oportunidade de mercado, e vai mostrar para a gente também aquelas empresas cujos donos, cuja equipe tem habilidade em vendas. Porque o que eu falo de oportunidade de mercado? Se você é o único da sua cidade que entrega determinado produto ou determinado serviço, você não precisa se preocupar com os concorrentes. Ou seja, você talvez nem precisa ser muito bom de venda. Você tem uma demanda e você supre aquela demanda. Ou seja, você não tem uma habilidade muito bem trabalhada. Que isso funciona em momentos de crise, em momentos que você tem muitos concorrentes. Ou seja, o momento de crise mostra pra gente que a gente tem que aumentar essas habilidades. E o que ele vai fazer? O que ele vai fazer com essas empresas? Eu acredito, é uma visão minha, que vai ser um momento de filtragem dos fortes e dos fracos, dos preparados e dos despreparados, e resumindo, dos bons e dos ruins. Ou seja, neste momento de crise, é um momento que é necessário voltar às bases do seu negócio. E qual que é a base de qualquer negócio? Independente se o seu negócio tem só você, se você já tem funcionários, se você tem uma equipe aí com 10, 20, 30 funcionários, a base de qualquer negócio, independente do seu tamanho, é a seguinte: é vendas. E você sabe qual que é a base de vendas? Persuasão. E você sabe qual que é a base de persuasão? Gatilhos mentais. Exatamente. Talvez você conheça, talvez não. Mais para frente eu vou estar falando desses gatilhos mentais também. Mas vamos voltar aqui ao conceito que eu estava falando no início desse vídeo, que é o seguinte: como construir uma base sólida. O primeiro ponto que você tem que se atentar, que todo mundo viu, principalmente com o corona, que ninguém está podendo sair de casa, muitos donos de negócio estão fechados, não estão produzindo, assim, não estão vendendo. E a gente viu a importância do quê? Bill Gates já falava isso há muito tempo. Aquelas empresas que não estiverem na internet, essas empresas vão estar fora dos negócios. A sua empresa, quando você fechou as portas, ela se manteve em algum lugar? Você tem um site, você tem um Facebook, você tem um Instagram, o Google, talvez o WhatsApp dos seus clientes. A sua empresa depende exclusivamente do ponto físico para contactar clientes. Sua empresa, resumindo, sua empresa está na internet ou não está na internet? Agora vocês provavelmente viram o poder da internet, o poder que é fazer os negócios online, que é atrair clientes online. Vocês viram o poder que isso pode ter, principalmente num momento como esse, um momento de crise, um momento que as pessoas estão trancadas dentro de casa, literalmente falando. Mas vamos lá, como construir uma base sólida? Eu vou falar para você aqui o ativo
mais poderoso, o ativo que mais vale dentro da sua empresa, e não é dinheiro. O ativo mais poderoso da sua empresa é sua lista de clientes, e o segundo ativo mais poderoso é a sua lista de interessados, interessados no seu produto, interessados no seu serviço. Por que que esse é o ativo mais valioso da sua empresa? Com uma lista de clientes, tem um estudo que fala que é cerca de 3 a 4 vezes mais fácil e mais barato você vender para quem já comprou de você do que você vender para quem não te conhece. Ou seja, é muito mais fácil você vender para clientes do que para não clientes. A sua lista de clientes e de interessados vale muito mais. Porque uma vez que você está com o caixa zerado, você está precisando de dinheiro. Se você voltar em alguma das aulas que eu dei anteriormente, que eu falo dos 2 tipos de marketing, você fizer uma campanha de marketing direto, que é o quê? Focada em venda, focada em resultado, focada no seu cliente tomar uma ação. E essa ação seria, no caso, o quê? Venda. Você com uma lista de clientes e com uma lista de interessados, dependendo do seu modelo de negócio, você poderia fazer vendas e mais vendas, mesmo com o seu negócio fechado. Ou seja, uma lista de clientes interessados é o ativo mais valioso do seu negócio. Vamos lá de novo. Como construir uma base sólida? Tá certo, André. Eu já entendi que minha lista de clientes e a lista de interessados é um negócio que eu tenho que ficar atento, é um negócio que é a base do meu negócio. Mas antes disso, vamos dar um passo atrás para a gente saber como que a gente vai construir essa lista de uma maneira sólida. E um ponto muito importante é: o chão, o lote do seu marketing deve ser seu. Não construa sua casa em terreno alugado. O que você tem que fazer para não construir a sua casa em um terreno alugado? Você precisa ter um site. Por quê? Eu falo de marketing e eu foco em marketing digital. Por que eu foco em marketing digital? Porque é o que mais dá resultado nos dias de hoje. Mas o que acontece? Eu já falei disso em outras aulas. Facebook, Instagram, o Google, o próprio Google, são ferramentas. São ferramentas para quê? Para você atrair pessoas. Atrair pessoas para quê? Para mostrar a sua promessa, para mostrar o seu produto, para mostrar o seu serviço. E aonde que um site entra nisso? Você pega todo esse tráfego dessas pessoas que ficam nas redes sociais e leva elas para o seu site. E por que você leva elas para o seu site? Porque no seu site você consegue colocar, por exemplo, você consegue instalar um pixel. O pixel, tem pixel do Google e tem pixel do Facebook. Esse pixel é como se fosse um porteiro que fica anotando todo mundo que entrou lá. Por exemplo, você faz uma campanha e essa campanha você joga para uma página. E essa página você vai captar, por exemplo, o e-mail e o telefone dessas pessoas que entraram no seu site. Para quê? Para você construir a lista. Lista que a gente falou anteriormente, que é o ativo mais valioso do seu negócio. E o que acontece? Você com esse pixel, o pixel fica lá. Fulano entrou aqui. Ficou aqui quanto tempo e depois saiu. Ou seja, o pixel é como se fosse o porteiro. Ele anota todo mundo que entra, todo mundo que sai, quanto tempo essas pessoas ficaram. E esse pixel, por exemplo, o pixel do Facebook, ele conversa com o Facebook. Facebook, ó, fulano entrou aqui. 100 pessoas diferentes entraram aqui. Mas o que acontece? 100 pessoas diferentes com o mesmo propósito. Ou seja, se você faz um anúncio bem feito no Facebook, você capta essas pessoas. Todas essas 100 pessoas têm um interesse em comum, que é o interesse no seu negócio. Você está entendendo por que é tão vantajoso você fazer uma lista de interessados? E esse pixel, por exemplo, no Facebook, você vai falar Facebook. Você viu todo mundo que entrou aqui no meu site, porque eu instalei o códigozinho do Facebook no meu site. Eu quero que você faça um anúncio de venda promovendo os meus produtos, promovendo os meus serviços só para quem tem essa marcação, só para quem entrou no meu site. E depois disso, tem como você falar para o Facebook o seguinte: Facebook, se você está vendo essas 100 pessoas aqui que entrou no meu site, aqui nessa marcação do meu pixel, eu quero pessoas parecidas com essas pessoas. Ou seja, pessoas que têm interesses
em comum com essas 100 pessoas? E o site, quais são outras vantagens de você ter um site? O terreno é seu, você pode fazer o que você deseja, você não precisa colocar propaganda, você não precisa colocar fotos que você não deseja. Se é seu, você faz o que quiser com aquilo. Você pode colocar a promessa que você deseja, porque eu não sei se você sabe, o Google, o próprio Instagram, o Instagram está bem pior ultimamente, que são as políticas do Facebook. As políticas do Facebook, por exemplo, emagrecimento você não pode falar. Você não pode falar de renda, que você não pode prometer dinheiro para as pessoas. Mas o que acontece? No seu site, você pode fazer tudo isso. Por quê? Porque o site é seu. As políticas do site são as suas políticas. E o seu site, como eu disse também, você pode captar clientes. Você pode instalar o Pixel, que a gente falou da importância. E você pode fazer anúncios no Facebook, no Google, direcionando as pessoas para o seu site. Ou seja, você pega um grande volume do Facebook, joga no seu site você capta o contato desses clientes. E com o contato desses clientes você pode monetizar depois, você pode mandar ofertas, você pode até procurar um a um, você pode falar para essas pessoas, clicar no botão e ir direcionada para o seu WhatsApp, por exemplo. Ou seja, o seu site, as suas regras. Mas tem uma armadilha, e não caia nessa armadilha. A maioria das pessoas acha que um site é, por exemplo, você ter um site institucional. O site institucional está falando um pouco da sua empresa, a história da sua empresa, a cultura da sua empresa, que assim, é uma parte interessante, mas assim, eu já vi e eu conheço negócio, o meu próprio negócio, tem uma página do meu site que só capta clientes. Eu não tenho essa parte institucional. Ou seja, não que não seja importante, mas se você for colocar o peso na balança, um site focado em captação de cliente ou um site focado nessa parte institucional, qual que vai ser mais vantajoso para você? Qual que vai te colocar mais dinheiro no seu bolso? Porque no fundo é uma estratégia de marketing. E uma estratégia de marketing, seja um site, tem que te trazer retorno. E o seu site, vamos supor, eu fiz a página, André, eu coloquei lá para o pessoal cadastrar, colocar o e-mail, colocar o telefone, colocar o WhatsApp para eu conversar com eles depois. Mas não está acontecendo nada. Por quê? Seu site sem tráfego é dinheiro jogado fora. Você gastou aí, talvez você contratou uma empresa, talvez você que fez seu site, mas se não tem tráfego de pessoas, ou seja, você não está anunciando no Google, no Facebook, para levar essas pessoas para o seu site, e é muito barato fazer isso, muito mais barato do que rádio, televisão, esses outros meios, não vai te servir de nada. E se o seu site não tem o pixel do Facebook, do Google, também é burrice, porque você está jogando as pessoas lá e não está avisando para o Facebook e para o Google. Porque depois você cria esses públicos no Facebook e no Google e dá para você anunciar para todo mundo que entrou e todo mundo que saiu. Dá para você pegar pessoas parecidas com essas pessoas, ou seja, você jogar tráfego no seu site e o seu site não tiver esses pixels, você está deixando dinheiro na mesa, basicamente falando assim. E o seu site, ele tem que servir, captar clientes e possíveis clientes, como eu disse para vocês, é mais importante do que ter um site complexo, um site complicado, um site cheio de informações, cheio de notícias, que eu chego lá e falo, tá bom, eu só queria contratar um engenheiro, eu só queria saber mais desse produto, eu só queria saber mais desse serviço que eu vi aquele anúncio, e se chega no site, o site está aquela bagunça. Então, quanto mais simples e mais direcionado o seu site for, mais rentável ele tende a ser. Então, beleza, André, você falou isso, falou quais são as partes importantes, mas tá meio bagunçado aqui para mim. É por isso que eu coloquei essa imagem. Essa imagem mostra pra gente a visão geral, que é o que? Atrair com tráfego. Você faz tráfego onde? No Facebook, no Google, e atrai visitantes para o seu site. Com o intuito de quê? De converter, de pegar o contato dessas pessoas. Porque como a gente já falou antes, esses contatos valem muito. É o principal ativo do seu negócio. Com esses contatos você gera leads. Leads mais conhecido é o cadastro das pessoas, é o contato das pessoas e você começa a se relacionar com essas leads. Talvez o seu negócio não tenha tanta necessidade de ter esse relacionamento, mas o relacionamento é você mandar dicas do seu negócio, falar porque você faz assim, você não faz assado. Talvez se você tem uma hamburgueria, você manda um vídeo de como que é produzido esse sanduíche. Se você tem um negócio, você tem um serviço, você demonstra por que que você faz o seu serviço desta maneira e não de outra. E o que acontece? Com esse relacionamento você pode mostrar uma oportunidade para essas pessoas. Você pode vender para elas. Agora você entende o poder que essa lista tem? Porque o Facebook, você talvez tenha uma página no Facebook, você tem página no, você tem
um Instagram da sua empresa, mas aquilo não é seu. O Instagram, dias atrás, deve ter uns 30 dias, cortou o alcance do Instagram. Ou seja, você tem que pagar. E é o negócio do Instagram, é o negócio do Facebook. É para você anunciar. Entendeu? E o que acontece? Quando você pega esse contato das pessoas, você não precisa anunciar para elas novamente. Você precisa mandar uma mensagem. Você precisa mandar um e-mail. Talvez você precisa mandar um WhatsApp. Por quê? Porque você já tem um contato delas. Você não precisa do intermediador mais. Você vai direto na pessoa, que é o marketing direto que eu falei nos outros episódios. E com isso você vai criando uma base de clientes. E essa base de clientes é muito mais rentável do que uma lista de possíveis clientes. E a lista de possíveis clientes é muito e muito mais rentável do que uma audiência no Facebook ou no Instagram. Então essas são as camadas que você vai fazendo para o seu negócio ter uma base mais sólida, para você não depender tanto desses meios e para que você possa cada vez mais ter um negócio mais lucrativo, porque se você vende de novo e não precisa anunciar, é mais dinheiro no seu bolso. E o que é o mais importante nessa estratégia toda? É você ter controle sobre as etapas. Vamos lá, as primeiras etapas. O Facebook e Instagram, por exemplo, você tem controle daquilo? Não tem, você pode postar lá. Se o Instagram e o Facebook vai mostrar, como a gente já sabe, ele não mostra tanto, já é outros 500, aí você tem que pagar. Ou seja, você não tem controle daquilo, mas da sua lista você tem controle, do seu site você tem controle, da lista dos seus clientes você tem controle. Entende? Quanto mais você foca naquilo que você tem controle, melhor você vai criar uma base mais sólida, uma base mais profunda. Aumente cada vez mais sua autonomia. O que é aumentar sua autonomia? Você aumentar o tamanho da sua lista de interessados, que você depende menos do Instagram, você depende menos do Google. Não que eu esteja falando que essas ferramentas são ruins, estou falando uma proteção para o seu negócio. Por exemplo, nesse momento de crise que a gente está vivendo, se você tem uma lista muito grande, você não vai depender tanto desses meios, dessas redes sociais. Então, com isso, você vai melhorando a sua base a cada dia. E outra coisa muito importante, não dependa de só um meio para captar clientes. Talvez você use só Facebook ou talvez você use só o Instagram. É bom você ter os dois, é bom você ter o Google, é bom você ter o YouTube, é bom você demonstrar a sua empresa em diversos canais diferentes. Porque se um canal cair, você tem outro canal, você não está dependendo exclusivamente daquele canal. É a mesma coisa que você dependesse inteiramente de rádio. Aí talvez a rádio aumenta o valor do anunciante e não vale a pena para você. Ou então todo mundo para de ouvir rádio, que é o que está acontecendo. Então depender de um meio só, você tem uma estrutura frágil. Uma estrutura que depende de uma base só é uma estrutura muito frágil. Então vamos lá. Eu falei para vocês que a gente está indo na base. E no início desta apresentação eu falei para vocês o quê? Quais são... Qual é a base de todo negócio? Como a gente viu lá, a base é a persuasão. E qual que é a base da persuasão? São gatilhos mentais. É negociação. É rapport. Rapport é o quê? Conexão com as pessoas. Você conseguir conversar com elas e se conectar de uma maneira mais fácil. E você ter um centro de controle interno para gerir as suas emoções quando você está conversando com o seu cliente, quando você está conversando com aquela pessoa que está interessada no seu produto. Então vamos lá. Para você melhorar a sua persuasão, gatilhos mentais. Gatilhos mentais têm dois objetivos: fazer o seu cliente prestar atenção em você e fazer ele tomar uma ação. Ou seja, gatilhos mentais fazem as pessoas prestarem atenção e tomarem uma ação. Quais são os gatilhos mentais para aumentar a sua base, para aumentar as suas redes sociais, suas curtidas, a sua mensagem que você está mostrando para todo mundo da sua empresa? Reciprocidade. O que é reciprocidade? Você dá alguma coisa de valor para as pessoas. E eu não estou falando de bônus, eu não estou falando de dar um serviço grátis. Reciprocidade é você dar uma informação que aquela pessoa acha útil. Por exemplo, prestação de serviço, construção civil. Você dá uma dica, que só com aquela dica a pessoa pode economizar dinheiro, ou ela pode evitar um problema que ela iria ter, ou seu produto. Talvez você tenha diversos produtos diferentes, e produtos diferentes servem para pessoas diferentes. Então você demonstrar quais são as diferenças e qual produto é melhor em cada caso, você está ajudando a pessoa, você está gerando esse gatilho mental da reciprocidade. Gatilho mental da história.
História, só de você começar a contar uma história, as pessoas começam a prestar mais atenção. Então você contar histórias de clientes que talvez não são seus clientes, que foram no concorrente ou foram em outro lugar, ou não se atentaram para a solução que você oferece e tiveram problemas. Ou seja, você contando essa história, você está gerando reciprocidade e você está fazendo as pessoas prestar mais atenção na sua mensagem, porque você está contando uma história, você está usando esse gatilho mental. Outra maneira, e esse serve muito para aumentar a atenção que as pessoas têm na sua mensagem, é você criar um evento. Esse evento pode ser online, você pode fazer uma live apresentando seus produtos, você pode fazer vídeo apresentando os produtos, você pode fazer uma semana que você talvez dá um desconto, uma semana que se a pessoa comprar ela ganha um bônus, uma semana que se ela comprar ela ganha um cupom que vai para um sorteio, ou seja, você faz um evento. As pessoas tendem a prestar mais atenção em eventos. Antecipação. Antecipação vocês devem conhecer bem. Antes de um show, antes de você fazer o seu evento, antecipar que aquilo vai acontecer. A dia tal vai acontecer tal evento e nesse evento vai acontecer isso. Ou seja, você está antecipando na cabeça das pessoas que vai vir alguma coisa muito boa. Tem alguns aqui que, por exemplo, polêmica. Polêmica talvez as pessoas pensam como briga e também é. Também é. Não vamos ser demagogo aqui e falar que não, mas, por exemplo, polêmica. Quando eu falo que você tem que focar na sua base e que Instagram e Facebook não é base, gera uma certa polêmica, porque quebra o contrassenso. Se você consegue quebrar o contrassenso do que as pessoas acham, e sendo que o que você fala é verdade, é real, você tende a criar uma mini polêmica. Outro gatilho mental para você aumentar sua base é surpresa. Entendeu? Você fazer um evento do nada, você dar uma mensagem do nada, você fazer uma apresentação que gere alguma surpresa, um produto que gere uma surpresa. Outros gatilhos mentais, carisma e emoção. Esses dois depende muito de pessoa para pessoa, de como comunica, mas só para vocês ficarem cientes que esses gatilhos mentais aumentam a atenção das pessoas. E quais são os gatilhos mentais para aumentar o relacionamento? Por exemplo, você já pegou o contato dessas pessoas. O que você pode fazer para essas pessoas ficarem mais engajadas, para elas prestarem ainda mais atenção em você, mais atenção na sua mensagem e tomarem uma ação? Você pode fazer comunidades das pessoas que curtem sua página ou então que gostam dos seus produtos. Você pode, um gatilho mental muito interessante, já que você tem um contato, você consegue fazer isso, que é interação e conversa. Outro gatilho mental, comprometimento e consistência. Gatilho mental de relacionamento também, credibilidade. Quanto mais credibilidade, mais as pessoas vão querer te ouvir. E especificidade, ou seja, não adianta você ter uma churrascaria e anunciar para vegano. Entende? Você precisa ser específico nos problemas que o seu produto ou que o seu serviço resolve. E gatilhos mentais para aumentar as suas vendas. Você provar que aquilo é real, você provar que aquilo é possível, você provar que você entrega aquele resultado. Prova social, que é mostrar o quê? Que mais pessoas já compraram a sua solução, já compraram o seu produto, já compraram o seu serviço. Escassez, talvez se você vende produtos, você tem escassez de quantidade, talvez seu estoque está acabando. Ou então escassez de tempo, você vai dar uma oferta por um tempo limitado. Desprendimento, que é mostrar que é mais importante para o seu cliente comprar de você do que você vender para ele. E simplicidade. Simplicidade é o quê? As pessoas não compram coisas complexas, coisas que elas não entendem. Então, o seu produto, o seu serviço deve ser simples, deve ser de fácil entendimento. Então, o que eu quero dizer com essa camada, essa enxurrada de gatilhos mentais? Crie uma teia. Entendeu? Gatilhos mentais funcionam em conjunto. Por exemplo, da história. Se eu estou contando a história e essa história ajuda uma pessoa com essa história que eu estou falando, você também está criando reciprocidade com essa pessoa. Você está usando dois gatilhos mentais. Ou seja, podem e devem ser usados em qualquer momento. Autoridade, por exemplo, que eu acho que eu não falei em nenhum dos quesitos acima, funciona em todas as etapas. As pessoas tendem a ouvir as pessoas que elas entendem que têm mais autoridade naquele assunto específico que elas estão querendo saber. E não quer dizer que eu coloquei lá por etapas, não é porque está em uma categoria que não pode ser usado em outra. Cada etapa requer um peso diferente de cada um, mas não quer dizer que você não pode usar um ou outro. Por exemplo, na parte da sua oferta, você vai precisar provar, você vai precisar que você tem cliente, se você colocar escassez, tende a vender mais, mas é o seguinte,
Esses outros gatilhos, por exemplo, se você faz uma promessa muito forte do seu produto e você não prova aquilo logo após que você fez a sua promessa, que você falou a transformação do seu produto, do seu serviço, os seus clientes tendem, os seus possíveis clientes tendem a se desconectar se você não promete e prova aquilo logo de cara. E dentre todos esses gatilhos mentais, existe o maior. E o maior gatilho mental que existe, na minha opinião, é o gatilho mental da verdade. Porque uma vez que você falha com a verdade e usa, por exemplo, escassez para falar que seu produto está acabando e quando ele não está, ou falar que vai fechar, o desconto que você estava dando e não fecha, você perde a sua credibilidade. Quando você perde a sua credibilidade, todos aqueles gatilhos mentais são jogados no lixo, simplesmente porque você não usou a verdade. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu repito ela bastante, que é o seguinte: a pessoa que é desonesta, ela pode vender uma vez ou outra, mas a pessoa que é honesta, ela vende sempre. Então, assim, como aqui é empresário que a gente está falando e tem visão de longo prazo, a integridade é um dos gatilhos mentais, o gatilho mental da verdade é o gatilho mental que tem que estar em toda a sua comunicação. Não comunique aquilo que você não acredita, não comunique aquilo que não é verdade. Comunique aquilo que você sabe, aquilo que vai ajudar as pessoas, porque uma hora ou outra, a hora dessas pessoas que fazem coisas erradas vão chegar e disso a gente está cansado de ver. Então, essa foi uma aula para a gente saber como que a gente pode voltar às bases, como que a gente pode fazer a empresa da gente ser uma empresa mais sólida, com bases sólidas, que atravessam esses desafios, que, por exemplo, esse desafio do coronavírus está dando essa crise aqui. Então, essa é uma aula para a gente retomar as bases. Então, se você está interessado nesse conteúdo, se você quer esse PDF, eu vou mandar ele lá no meu grupo do Black Empreendedores, no Telegram, e o meu Facebook e Instagram, tá tudo lá. Se você quer, clica no link aí, aqui abaixo, e vai lá pro meu grupo, beleza? Falou então, pessoal.